Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão, povo de Deus? Tudo bem? Tranquilos? Vamos para nós mais uma manhã nossa, amém? Diante da presença de Deus, ouvindo, uma palavra, buscando a presença de Deus. Quantos aí já estão firmes, fortes aí no propósito dos nossos 21 dias, orando, buscando a presença de Deus, amém? Eu creio que você está confiadamente entrando no trono da graça pela manhã, buscando a presença de Deus, se colocando diante da vontade dele, e com muita alegria que nós estamos aqui para poder trazer uma palavra para você. Amém? Quer falar alguma coisa? Só falar bom dia, gente. Mais um dia, né? Nós estamos aqui, graças a Deus, como eu falei ontem. Hoje o Senhor ele nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. Então que já quero desejar, né, que você tenha um dia maravilhoso de Amém. recomeço e de vitórias e conquistas hoje. Amém. E eu quero trazer para você, um entendimento que tem se perdido hoje na nossa igreja, no mundo também. O mundo ele tem vivido um, um novo entendimento a respeito disso, mas Deus ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo Deus sempre. Amém. E muitos de nós temos perdido esse conceito que é muito importante nas nossas vidas para que nós possamos alcançar o trono da graça, para que no tempo oportuno Deus ele possa nos favorecer. E é interessante que Deus ele formou o mundo através de uma coisa que se chama autoridade. Tudo que está formado no mundo foi criado através da autoridade de Deus. Deus falou, que haja luz e houve luz. E ele criou todos os céus, toda a terra, o universo todo através de uma palavra de autoridade. E a autoridade tem se perdido nos últimos tempos, nas nossas igrejas, no mundo, As pessoas hoje em dia elas têm levado a autoridade como um conceito ultrapassado, como um conceito que não tem mais alguma valia, As pessoas hoje você vê, pais falando alto com seus filhos falando alto com seus pais, com as suas mães e com aqueles que são autoridades sobre a sua vida. E muitos têm se perdido isso no nosso cotidiano. Até mesmo nós temos muito esse conceito do que é bom, do que é ruim, mas nós esquecemos de que antes disso existe um conceito de autoridade sobre as nossas vidas, Eu falo que Jesus, quando ele estava no Getsemane, quando ele falou, Senhor, se possível, passe de mim este cálice, mas que seja feita conforme a tua vontade. Amém. Jesus ele estava ali, reconhecendo a autoridade do Deus Pai, falando, Senhor, eu tenho essa vontade, mas que seja feita conforme a tua e não conforme a minha, porque a tua é maior do que a minha. E é interessante que esse versículo ele nos mostra algo muito forte, que é a questão de que antes de você ter intimidade com o Pai, você precisa reconhecer a sua autoridade. E a palavra de Deus ela fala, querido, que a autoridade constituída por Deus, Deus constitui todas as autoridades. E como o mundo também foi constituído, todo o universo debaixo de uma autoridade, Deus também constitui autoridades sobre as nossas vidas. Ele fala que toda autoridade é constituída por Deus. E eu quero trazer esse versículo para você que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, do 6 ao 11, nós vamos ler. 1 Pedro 5, do 6 ao 11, ele diz assim: Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora,
o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E a ele seja o domínio pelos séculos. Amém e amém. Amém, queridos? Que palavra forte, né? Que Deus nos coloca para que nós possamos estar diante da presença dele e que nós possamos ter um coração de humildade. Né? Antes desse versículo, no 5, ele fala: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a graça. Olha que palavra forte, meu irmão. Que no seu cotidiano você possa entender que toda a autoridade na sua vida, o seu chefe, né, ele é uma autoridade constituída por Deus sobre a sua vida. Né? E que você possa entender esse conceito, né? E hoje muitas pessoas, pelo fato de terem perdido isso na sua vida, elas têm tido conflitos em várias questões da sua vida, como por exemplo, né, como a palavra de Deus fala que o marido, ele é o cabeça na casa, né? E ele é a autoridade, ele tem estabelecido, colocado ali, né, a autoridade dele, e muitas vezes a mulher não tem sido submissa, não tem dado ouvido, né? E é interessante que isso tem se perdido dentro da igreja, até por causa de uma liderança abusiva. Mas, queridos, aqueles que têm temor a Deus, eles, antes, né, de terem uma liderança abusiva, eles colocam a sua vida diante da presença de Deus e falam: Senhor, qual a tua direção para mim? Né? E nós que estamos ali debaixo da submissão, e todos nós estamos, né? Nós andamos bem porque nós vivemos aquilo que Deus nos colocou para estarmos, debaixo de autoridade. Lembre-se, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. E esse é um conceito que tem se perdido muito, né? Você lembra que quando a gente estava na igreja, a questão de você estar na igreja, um líder, um pastor, alguém que era alguém ali que você olhava, você falava: não, meu Deus, aquele homem ali é a mulher de Deus, eu ouço a voz dele, ele é voz de Deus sobre a minha vida. E hoje em dia, pelos conceitos do mundo, pelas coisas que o mundo tem pregado, as pessoas não têm mais valorizado a questão da autoridade de Deus, né, de homens e mulheres que têm sido levantados para falar de Deus para você e dizer: olha, Deus está falando isso para mim, Deus está te dando essa direção, Deus quer cuidar de você, Deus quer trabalhar na sua vida, Deus está falando para que você possa corrigir isso na sua vida. E as pessoas muitas vezes hoje têm olhado com olhos de que, né, soberbos, arrogantes, né, de que elas são muito maiores, melhores, que você possa refletir isso na sua vida, pensar sobre isso para que você possa estar e ter intimidade com Deus, como eu falei nesse versículo onde Jesus ele se colocou debaixo de uma autoridade que foi João Batista também, né? Então, meu irmão, que você possa entender esse conceito, que é um conceito simples, mas que ele vai trazer sobre a sua vida um grande crescimento espiritual, porque a palavra de Deus, querido, para que você possa crescer em intimidade, em graça, é necessário você entender o conceito de submissão. Né? Muitos querem ser cabeças, mas não sabem ser submissos. Que você tenha isso dentro do seu coração e que você possa honrar toda a liderança na sua vida que foi estabelecida por Deus. Amém, queridos? E honrar também, né, pessoal, a vontade de Deus, porque isso muitas vezes se transfere para Deus, né? A questão de não se colocar debaixo da autoridade da palavra, de não se colocar debaixo da vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui diz, né, que quando nós nos humilhamos diante de Deus, no tempo certo, o Senhor ele traz a nossa recompensa. E nós estamos nesse jejum, nesse propósito de oração, nos humilhando diante de Deus. Amém. Mas não é aquela humilhação onde você está debaixo da vergonha, né, ou Sim. você está debaixo de alguma tristeza, mas uma humilhação de quebrantar o coração, de buscar mais de Deus, e no tempo certo eu creio que o Senhor vai responder cada um dos alvos, cada um dos milagres
que você tem clamado a Ele. Amém. Esse é o tempo de você falar, Senhor, eu não tenho outro, Senhor Deus. Tu és o único que pode mudar a minha história, a minha vida. É o único que pode tirar do impossível essa situação e colocar no campo da possibilidade. É isso que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. E é por isso que esse versículo ele fala para que você possa se humilhar e falar, Senhor, eu sou pequeno demais, eu necessito de Ti, Senhor Deus. Que você possa ter esse coração diante da presença de Deus e depender dEle dia após dia. Amém, querido? Vamos orar para que você possa, né, ter essa manhã abençoada na presença de Deus e para que Deus possa abençoar o nosso dia. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus. Que, Pai, nesses 21 dias, ó Deus, nós possamos ter um coração quebrantado, Senhor Deus, dependente de Ti, Senhor Deus, que compreende, Deus, o conceito de submissão à Tua autoridade, Senhor Deus, as autoridades que são estabelecidas sobre as nossas vidas, ó Pai, aos nossos chefes, ó Deus, todos aqueles, ó Deus, que de alguma forma são autoridades sobre nós, nós reconhecemos, ó Deus, que essas autoridades, ó Deus, elas têm permissão Tua sobre as nossas vidas. E, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, pelo nosso milagre. Amém, Pai, que o Santo Senhor Deus. abra as portas dos céus, as janelas dos céus, ó Deus, Amém, derrame sobre Santo nós Deus. bênçãos sem Sim, medidas, Santo ó Deus. Deus. Em Que o nome Senhor de possa, Jesus, Pai, Deus. abençoar a vida de cada um daqueles que está nos acompanhando nessa live. Amém, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós possamos ter um dia de grandes bênçãos, Amém, milagres, Santo Deus. resposta, comunhão, Sim, intimidade Santo Deus. contigo. E que em nome de Jesus Amém, nos Santo faça Deus. prevalecer, ó Deus, Amém, sobre Santo tudo Deus. aquilo, ó Deus, que tem se levantado contra as nossas Amém, vidas e Santo contra as Deus. nossas emoções. Em nome de Amém. Jesus, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Pessoal, ontem, né, tentaram tirar print da nossa live, só que a gente não deu esse momento, né? Então, você que quer tirar print agora, colocar, né, colocar na sua rede social, nos marcar, até como uma forma de convite para outras pessoas estarem aqui. Então, pode Esse é o tirar momento. print agora. E amanhã nós aguardamos aqui, né, às 6h20 da manhã. Então, fiquem com Deus. Um grande abraço, amamos vocês. Excelente dia, gente. Tchau, tchau.